o capítulo 11 de Hebreus com os heróis da fé. Paulo, depois de apresentar uma galeria de homens e mulheres que tiveram uma fé incomum, pessoas que creram nesse Deus de maneira extraordinária, a ponto de serem lembrados e descritos. O Espírito Santo move o coração do escritor aos Hebreus, e ele vai lá e escreve tudo em Hebreus capítulo 11, é muito conhecido. Porém, no capítulo 12, não sei se a sua Bíblia tem um título, mas Paulo vai dizer assim, uma nuvem de testemunhas. Paulo está dizendo que assim como esses testemunharam da sua fé, Paulo está dizendo agora para os hebreus, olha, nós também somos testemunhas desse evangelho. E Paulo ele vem discorrendo no capítulo 12, porém no verso 14, é o verso de hoje, e o 15, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Paulo está nos convidando a olhar para esse texto e dizer que a paz nós devemos seguir com todos. E Paulo agora ele começa a fazer uma ponte, porque estar em paz com todos nos levará a uma santificação, ou seja, santificação só ocorrerá se estivermos em paz com todos. E a importância disso é tamanha, porque sem santificação ele diz, quantos verão o Senhor? Ninguém. Então, para que eu veja o Senhor através da santificação, eu preciso estar em paz com todos. Quando a gente olha um pouquinho para o nosso contexto de vida, o nosso contexto social, é interessante que a gente olha para como está o mundo. O Brasil, se você não sabe, é o país mais ansioso do planeta. Tivemos o privilégio de ter esse título. A depressão, ela afeta 9% da população nacional no Brasil. Os números mundiais são altos, por uma geração de pessoas ansiosas. Potencializado, sim, pelo contexto de pandemia. Isso realmente prejudicou mais. Mas quando a gente olha alguns artigos, algumas notícias, dentro da academia temos visto muito sobre isso. É interessante que o perdão está relacionado diretamente com algumas enfermidades, chamadas de psicossomáticas, ou seja, a sua mente produz enfermidades para o seu corpo, porque a sua cabeça não é separada da sua mente, né? Você vai ao médico, você leva tudo, não leva? Tem pessoa que acha que a mente não vai junto, ela está levando o corpo para ser examinado. Querido, tem pessoas que vai fazer exame, procurando diagnóstico, e no corpo está tudo bem. A enfermidade é psíquica. Gastura, dores de estômago, intestino está virado, falta de sono, palpitação no coração, e a pessoa começa a sentir uma angústia, uma dor no peito, ela acha o que está acontecendo comigo, e é mental. Não sei quantos já experimentaram isso. Mas são muitas as pessoas que têm passado por um quadro de ansiedade e angústia. Mas nesse sábado eu quero falar com você um pouquinho sobre um assunto bem importante. Você pode passar para mim, aqui só está passando no meu mostrador. Obrigado, tá? Pode passar no próximo. Obrigado. Paulo está falando sobre a raiz de amargura. Pode deixar nessa tela para mim, por favor. Quando fomos fazer uma análise desse texto, alguns pregadores, eles realmente utilizam esses textos para falar da amargura. Porém, há uma linha que vai falar um pouco mais no livro de Deuteronômio, porque é lá em Deuteronômio que Deus usa para Moisés o mesmo termo, a raiz da amargura.
Porém, os contextos, quando você vai no hebraico e no grego, são coisas diferentes. E realmente, quando Paulo está falando da amargura, ele está falando sim de um sentimento ácido, venenoso, perigoso para o coração. Paulo está falando do relacional. No caso do texto de Deuteronômio, ali Deus está colocando, infelizmente, a idolatria. Porque no contexto de Deuteronômio, as pessoas eram tão idólatras que eles achavam que, continuando com a idolatria, veriam o céu. E Deus vai dizer assim para eles: olha, está em vocês uma raiz de amargura aí dentro, porque vocês têm vivido longe dos meus caminhos, e crendo que continuarão na sua prática, e ainda assim chegarão à Terra Santa. E aí eu te pergunto, quantos de nós hoje estamos com as nossas práticas, com as nossas raízes de pecado, e ainda assim acreditando que chegaremos ao céu? E Deus lá está tratando: vocês não chegarão na Terra Prometida. E Paulo agora utilizar ao mesmo tempo raiz e amargura. Paulo está falando sim de um sentimento que tem assolado os nossos corações. E amigo, Paulo está dizendo que sem santificação ninguém verá Deus. E agora eu quero exercitar com você alguns pensamentos nessa manhã. Eu quero realmente que você pense no seu contexto de vida e naquilo que você tem feito, quando o assunto é em relação ao outro. Nós pontuamos alguns pecados fáceis de identificação: o roubo, o adultério, o furto, alguém que tem se comportado de maneira inadequada socialmente. Enxergamos isso. Mas quando o assunto são pecados silenciosos, aqueles dentro do coração, e aí você vai me dizer: mas amargura é pecado, Marcos? Vamos entender hoje pela palavra de Deus. Porque estar amargurado é estar amargo. Estar amargurado, olha, vamos dar uma olhada para o texto no verso 14 e 15, que Paulo ele não separa, é uma continuação de um raciocínio doutrinário. Olha só, Paulo está criando aqui uma ideia de uma conexão que não há santificação sem estar em paz com todos. E o que eu preciso para estar em paz com todos? Bom, isso cria a ideia que devemos estar em paz com todos, e a ideia de que a nossa santidade é plena, sem estar em bem com todos, ela vai acontecer, e ele não acontecerá. Por quê? Porque, amigo, não há santificação se você vem até a igreja e diz: mas aquele irmão eu não suporto vê-lo. Não há caminho da santificação se você vem à igreja e se incomoda com algumas pessoas que aqui estão assim como você, assim como eu, com os nossos pecados, os nossos defeitos. Não há caminho para a santificação, não há paz com todos, quando, ao invés de estendermos as mãos aos irmãos queridos, nós pesamos de língua, de ideias, e não vemos a hora de ter uma novidade para espalhar por aí. Não há santificação e paz com todos quando o meu coração é amargo, a ponto de só olhar os erros das pessoas, não valorizá-las por aquilo que elas fazem de bom. E se você olhar para dentro do seu coração, tem muita coisa boa aí. Você é bom em muitas coisas. E talvez as pessoas tenham dito que não. Mas o Deus que eu acredito e o Deus que eu confio é um Deus que Ele perdoa. E os erros cometidos e pecado bom é pecado abandonado e confessado diante de Deus. E se vão me rotular por algum pecado, a ciência daquele que tem olhado para mim com o coração amargurado. Porque diante do céu Deus está dizendo: dos teus pecados, lá em Isaías 43, verso 25, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, e dos teus pecados eu não me lembro, por amor de mim. Deus está dizendo: eu não me lembro, mas é porque você me ama, não porque você merece. É porque a minha graça te alcança. E quando Paulo, ele continua dizendo assim: tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, Paulo está dizendo: cuidado para que você não prive, para que você negue. A graça está sendo estendida, mas tome cuidado, porque você pode se privar disso. Isso é muito perigoso, por quê? Porque todas as bênçãos de Deus são a graça de Deus que nos alcança. E se eu me privo dessa graça, como que eu vou alcançar o céu? Compreende isso? Paulo está dizendo que
Quando brota uma raiz de amargura no nosso coração, nós estamos nos privando da graça. Estamos dizendo, dá um tempinho a graça, porque agora o meu coração está amargurado. A ponto de trazer para mim sofrimento. De lembrar de situações e a sua mão suar, o seu coração disparar, a descarga. A pessoa ansiosa, ela fica dando descargas de adrenalina, o seu coração começa a palpitar. A mente não está entendendo se aquilo é algo real ou se é apenas da mente da pessoa, mas ele vai tratar isso com o seu funcionamento bioquímico. E aí você vai ao médico, o cortisol está lá em cima, ele fala, anda estressado um pouquinho, né? Não desliga. E aí vem aí os antidepressivos, precisa desligar. Está com excesso, sinapse aí, seu cérebro está funcionando demais, vamos dar um tempinho nele, vamos modular. Ou de menos ou de mais, precisa tratar isso. E as pessoas sofrem com essa raiz de amargura. E para alguns sofrem tanto, e a pessoa em questão tem levado a sua vida tranquilamente, nada está acontecendo, e eu estou aqui. Alguns sintomas que aparecem nas pessoas amarguradas. Talvez você conheça, ou talvez diante do espelho eu me reconheça. Sabe dessas pessoas que tudo vai dar errado? Nada vai dar certo? Ah, mas isso não vai dar certo. Nossa, pequeno grupo de quinta-feira, quem vai vir aqui na quinta? Na quarta já tem pouca gente. Ah, culto sábado à tarde, que isso? Passou a fase. Sabe pessoas que enxergam o teu trabalho e menosprezam? E você faz com destreza, mas a pessoa diz, ah, mas esse jeito aí. Começa a enxergar só detalhes falhos. A culpa nunca é minha, sempre é do outro. Justifico os meus erros olhando para os erros dos outros. Mas o que adianta eu estar aqui na igreja, Everton, se eu conheço uns 2, 3 aqui que é muito pior do que eu? Eu encontro por aí e tal, depois vem aqui de sábado. Não vou mais fazer parte dessa igreja. E as pessoas deixam o caminho do Senhor pela amargura do coração. Sofrendo sozinho, desamparado, por uma questão de tratamento interno. Por quê? Porque a graça, ele se privou de recebê-la. E só vai aprender a perdoar, amigo. E só vai ter cura para essa amargura se nós aprendermos a perdoar. Tudo bem, eu quero estar aqui no primeiro banco, tenho meu amigo aqui no terceiro banco, mas é o seguinte, está perdoado, mas eu não falo mais com ele. Inclusive, se eu soubesse que ele estaria aqui, eu teria ido de outra igreja. É perdão? Eu estou mexendo um pouco no contexto nosso de igreja mesmo, de relacionamento de família. Agora, se nós nos consideramos uma família, se nós nos consideramos cristãos, e temos pessoas com esse coração de raiz de amargura, o que dirá lá fora, onde Deus não está presente? Eu quero te dizer uma coisa agora, e entenda a minha fala. Entenda a minha fala. Para que você seja uma pessoa de bom caráter, amiga, respeitadora, você não precisa de Deus. Você precisa ser bem educado e tratado e ter um bom caráter. E tem muita pessoa bom caráter que sequer ouviu falar do Evangelho. Pessoas que não expressam ódio pelo outro. Pessoas que não colocam a sua língua para falar mal. Que dirá de um coração desse quando ele entender quem é Deus, então? Conhece pessoas que você fala, puxa vida, esse é um cristão nato. Só está faltando ele entender quem é Deus. Tem muito disso. Nós cristãos, talvez amargos, puxa vida. Quando a gente olha para o que Paulo está dizendo, no verso 16, Paulo vai dizer o seguinte: ninguém seja fornicador ou profano como quem? Esaú. Nós falamos muito da angústia de Jacó, não é? Sermões sobre a angústia de Jacó, sobre o tempo de angústia, sobre a última tribulação.
Ó, eu estou passando na angústia de Jacó aí, rapaz. Estou passando pelo vale aí que está demais. E lembramos muito de Jacó. Mas Esaú, seu irmão, é um exemplo de pessoa que experimentou um pouco essa amargura. Convido você a ir no livro de Gênesis comigo. Vamos lá no capítulo 16. Porque Gênesis capítulo 16... Gostaria de ler primeiro o capítulo 15. Perdão, irmãos, é 25, tá? Não é 15, é 25. Isso. Capítulo 25. Quando eu olho para os descendentes de Isaac, nascem Esaú e Jacó. E é interessante que no capítulo 25, no verso 34, é a história que nós conhecemos muito bem, que Jacó oferece a troca da primogenitura por um prato de comida. Porém, por que Paulo está citando lá em Hebreus Esaú? Porque Esaú ignorou o que era divino, o que era santo, a sua primogenitura. Isso era dado por Deus. É privilégio teu, mas eu, Deus, estou dizendo, assim será. O mais velho é o primogênito. Você tem isso como herança. Então, Esaú, ele ignora uma ordem divina por um prato de comida. E aí, no verso 34 diz, e Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu. Ele levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. O que eu tenho desprezado da parte de Deus na minha vida? Sábado, casamento, relacionamentos, instituições divinas, que Esaú ignora aqui. E aí Paulo vai dizendo lá em Hebreus que ele depois buscou a ter a primogenitura, mesmo com lágrimas não a conseguiu. Ele trocou isso. E Deus abençoou Jacó como primogênito. E aí no capítulo 26, depois de ter acontecido isso, é interessante que Esaú, aos 40 anos, ele adquire duas mulheres, duas hetéias, não do seu povo. E quer ver o resultado disso? No verso 34 e 35. Ora, sendo Esaú de idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca, uma amargura de espírito. Já viu o pai desgostoso com os filhos? Pela escolha errada? Você que é pai como eu, já experimentou seu filho fazendo escolhas erradas, nos caminhos errados de Deus? Isso nos dá uma tristeza, uma amargura dentro. Eu já disse isso em outro sermão, mas eu quero te dizer novamente. Se teu filho tem escolhido caminhos que não são os caminhos de Deus, abrace, beije, conforte seu filho, traga ele para perto de você, nunca o abandone. Mas uma coisa você tem que ser sincero com ele: o caminho que você está indo não agrada a Deus, porém eu te amo, te respeito. Você é meu filho, mas as tuas escolhas te levarão a um caminho de morte eterna. Seja justo com ele. É família. Isso trouxe agora para Isaque e Rebeca uma tristeza. A atitude do filho que trocou a sua primogenitura, casou com duas mulheres não por escolha divina. E agora no capítulo 27, quando acontece o fato e Esaú agora sabe que ele não é mais o primogênito, no verso 34 diz: Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande amargura e disse a seu pai: abençoe-me também a mim, meu pai. E ele disse: veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. E agora no verso 41, Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, o meu irmão. O
coração de Esaú se sentiu tão amargurado que o desejo dele agora era tirar a vida do próprio irmão. E amigo, se você é amargurado pela vida de alguém, se alguém te incomoda demais, eu quero te dizer uma coisa: se ele morrer, essa amargura sua, o vácuo, o buraco que está ali dentro, não melhora. Isso não foi tratado. Isso não foi encerrado. Não adianta você desejar a morte para alguém. Isso não resolve aquilo que você está sentindo. Nós precisamos resolver de maneira clara e límpida. Se é necessário ajuda, sim, vai num consultório psicológico, trata essa amargura. Trata esse dissabor que você tem por alguém, porque isso apenas te adoece. E mais do que isso, quando olhamos com olhos cristãos, você perderá o céu pela graça sendo encerrada e limitada na tua vida. Agora, o importante desse texto de Paulo é colocar que essa graça recebida está nas tuas mãos, querê-la receber ou não. Consegue perceber a responsabilidade que é isso? Um Deus olhar para a sua vida, olhar para você como pecador, como falho e dizer assim: eu quero você na eternidade comigo. A minha graça possibilita isso. Eu morri e entreguei a minha vida para você. Eu fiz tudo para te mover até a eternidade. E agora simplesmente porque eu não gosto desse ou daquele, ou porque me fizeram, eu vou ficar com chorinho, com isso, com aquilo e perder o céu. E dizer para Deus assim: tudo que o Senhor fez na cruz para mim não serve. Por quê? Porque meu coração é amargurado. Essa pessoa não pode estar lá. E você corre um grande risco dessa pessoa estar no céu com o coração limpo e eu ficar aqui com o coração amargurado, enterrado, sepultado pela morte eterna. Tenso. É no mínimo preocupante um coração que não perdoa. Temos que virar essa chavinha. O perdão é justiça divina. Humanamente falando, alguns vão dizer assim: ah, Marcos, você está dizendo isso porque não foi você que passou pelo que eu passei. Olha o que essa pessoa fez, olha o que aquele camarada fez. Eu duvido se alguém fizesse algo com a sua filha, com a sua esposa, como que você se sentiria? E ficamos justificando esse amargo na boca. E sabe de uma coisa? Quanto mais eu abraço e justifico, mais amargurado eu fico, mais distante do céu eu fico. Temos que aprender a perdoar, porém, o perdão é uma escolha. O ato de perdoar, você precisa escolher perdoar. E agora, preciso da ajuda de Deus, porque eu não consigo perdoar sozinho. Então, ore, clame, trate isso, mas diga a Deus: Senhor Deus, eu quero perdoar, então me ajude. Porque é um ato divino, porque a justiça dele é muito diferente da nossa. E agora eu quero passar alguns passos com você. Porque perdoar, deixa eu te dizer uma coisa: perdoar é desvincular daquilo que te faz mal na vida. Não é para o outro, é para mim. Eu tenho que desvincular isso. Eu preciso viver. Não é possível olhar para alguém e não conseguir viver porque outra pessoa existe. Que mal é esse dentro do meu coração? Jesus, ele eleva num nível a questão do adultério e do matar, que ele diz: aquele que somente pensou, já cometeu. E o que eu tenho pensado dessas pessoas que têm me trazido amargura? A que ponto eu cheguei nos meus pensamentos já em relação a alguma pessoa? Está aí os noticiários cheios das vinganças, pessoas acabando com famílias inteiras, por causa de dívida, de dinheiro, ou porque ele me falou, porque ele distratou. Se perderam, a graça está muito distante. Como cristão não podemos ter esse capricho no coração. Primeira coisa para que a gente aprenda a perdoar: confesse isso diante de Deus. 1 João vai dizer que ele é fiel e justo para perdoar e te purificar de toda injustiça. Se você acha que as pessoas são injustas com você, deixa eu te dizer uma coisa: a justiça divina é a justiça divina. Deixa para Deus. Dentro de uma igreja onde tem trigo e joio, escolha ser trigo.
Não se preocupe com o joio, deixe o joio crescer. Porque alguns vão dizer, como é que pode estar aqui, como é que pode estar falando, cantando, pregando, estar sentado no banco? Se na tua visão é joio, tá bom, quem vai dizer isso é o ceifeiro, não sou eu. Um dia Jesus virá e ceifará a todos, e colherá o trigo, e ceifará o joio. Essa justiça é dele, não é minha. Eu preciso ter no meu coração e entender que a graça de Deus, assim como ela me alcançou, também alcançou aquela pessoa que um dia me fez mal. Deus está alcançando aquela mãe que talvez maltratou os filhos a vida inteira. Deus pode alcançá-la. Deus vai alcançar o coração de pessoas que estão no presídio, que fizeram coisas absurdas. Deus está lá, arrancando do coração dele e perdoando esses pecados. Temos que pensar com clareza sobre isso. Seja trigo, se apegue em Deus, porque quando a graça te alcança realmente, essas coisas começam a se dissipar na sua vida. Essa amargura começa a ir embora. O perdão começa a chegar na sua vida. Estenda a mão, não é possível que uma tia, um primo, um parente, seu um amigo, você deixou de falar porque não soube perdoar. Acerte isso diante de Deus. Confesse diante de Deus. Se ainda tem a oportunidade de pedir perdão, peça para Deus, Senhor Deus, prepare o momento. Prepare esse momento que eu preciso ir lá na casa dessa pessoa, eu preciso encontrá-la e lavar a alma. Dizer assim, amigo, seja feliz, que Deus te abençoe. Você vai ver que a cura para o seu coração começa, a amargura começa a se desfazer. A raiz não pode ficar brotada, não pode dar frutos dentro do meu coração essa raiz de amargura. Não pode. Porque Paulo está dizendo, a raiz de amargura, você precisa estar em paz com todos. Isso vai te tirar. Segunda coisa, confronte a você mesmo. Porque em 1 Coríntios 11:31 vai dizer assim, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Já acha justo isso? Querer julgar a todos e a mim mesmo não? Eu preciso olhar para isso, preciso olhar ao espelho e dizer, puxa vida, como eu tenho feito mal, como isso me abala a vida, e como eu preciso da graça divina para que meu coração mude. Pede para Deus tirar todo o rancor, todo o ódio. Peça para Deus limpar o seu coração. Peça para Deus coragem. Peça para Deus condições de estar diante das pessoas que temos dificuldade de estar. Perdão não é esquecer o que a pessoa fez. Eu entendo isso. Mas é conviver com o que a pessoa fez e não mais me causar nada. Ficou no passado, porque ela não continua fazendo. Você consegue compreender? Porque um dia ele me desprezou. Tá bom, mas ele continua desprezando. E talvez, olha, seja justo. Tem pessoas que cometem atos sem mesmo percebê-los. Um dia um irmão me disse aqui na porta, eu vou dizer isso para você. Eu cumprimentei, ele falou, aqui você me dá bom dia, na rua você não me deu. Olha, rapaz, irmão, não é possível isso. Entendeu? Eu não te vi, eu não te reconheci. Se eu tivesse sem óculos, então, esquece. E eu falei, vem cá, me dá um abraço. Bom dia aqui, feliz sábado. Quantas são as pessoas que talvez te fizeram coisas ou falaram sem mesmo perceber que mal que fez? Então aprenda a dizer à pessoa, ei, vem cá, Ana, vem cá, Ana. Ó, o que você falou, eu acho que ficou, eu não entendi bem. E trate já. Olha esse texto do maior discurso de Cristo, página 59. Se as dificuldades existentes entre irmãos não fossem expostas a outros, mas francamente tratadas entre eles mesmos, no espírito do amor cristão, quanto mal seria evitado, quantas raízes de amargura pelas quais muitos são contaminados seriam destruídas, e quão íntima e eternamente poderiam ser os seguidores de Cristo, unidos em seu amor. Resolva. Vá até a pessoa, converse, dialogue. Porque se eu expresso que sou um cristão,
A pergunta é, o que Jesus faria no meu lugar? Você consegue ver Cristo amargurado? Você consegue ver o coração de Cristo pesado porque alguém lhe fez, porque alguém lhe açoitou, porque cuspiram na casa dele, porque o desprezaram? Você consegue enxergar Cristo assim? Cristo amou a todos. E quando eu expresso que sou cristão, adventista do sétimo dia, eu preciso entender que eu sou um cristão adventista do sétimo dia. Preciso. Há um outro texto, que está em Mateus 18, versículo 15 a 17, que vai dizer assim: se o seu irmão pecar contra você, vá, e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou um irmão, mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele recusar ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, então trate-o como publicano. Seja justo com as pessoas, oportunize esse diálogo. Se precisa de mais alguém junto, vamos junto. E aí meu coração tem que estar limpo. Bom, eu fui até lá por 2, 3 vezes. Ele não quer dialogar. Então o que é dele, aí é com ele. No meu coração está resolvido com Deus. E agora Deus vai dizer um pouco mais. Ele vai dizer assim, ó: se você trazer aqui a sua oferta e lembrar que tiver algo com o teu irmão, deixe a sua oferta. Vai lá, acerte com o seu irmão. Depois você volta. Ou seja, a minha adoração está prejudicada. Não adianta vir cantar, dar glórias a Deus, colocar a oferta, trazer o dízimo. Se no meu coração eu tenho algo contra alguém, Deus está dizendo, a tua oferta não chega no meu trono. Perdão não é escolha. É mandamento de Deus. E para encerrarmos, desculpe por esse sermão tão amargo, né? Mas é necessário. É necessário fazer a gente pensar. Todo mundo quer o Salmo 23, mas ninguém quer beber da ira da cólera de Deus, dito em Apocalipse. Também está na Bíblia. São temas que temos que conversar sobre. E Deus às vezes fala ao nosso coração e a gente tenta fugir de certos assuntos, mas também entendo a necessidade disso. E como eu digo toda vez, todo sermão pregado, para mim, é uma reflexão, para que eu veja como está meu coração diante daquilo que eu quero falar. 1 João 3. 1 João é um livro que, se você ler inteiro, você vai se surpreender. Diz assim, verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama ao seu irmão não é de Deus, porque essa é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Verso 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Sem perdão, sem amar as pessoas, não tem vida eterna. Paulo disse em Hebreus 12, sem estar em paz com todos, não chegaremos à santificação, na qual ninguém verá o céu. Compreende? Espero que nessa manhã seu coração realmente reflita sobre como está a sua vida em relação a isso. Vou ler o último texto, que está em Parábolas de Jesus 85. Diz assim: à medida que a semente espalhada produz uma colheita, e essa por sua vez é semeada, a seara se multiplica. Essa lei é também verdadeira em relação com as pessoas. Cada ato, cada palavra é uma semente que produzirá fruto. Cada ato de meditada bondade, de obediência ou de renúncia se reproduzirá em outros, e por eles ainda em terceiros. Do mesmo modo, cada ato de inveja, malícia, dissensão, é uma semente que brotará em raiz de amargura, pela qual muitos serão contaminados, e quanto maior o número, envenenarão a muitos. Assim a sementeira do bem e do mal prossegue para o tempo e para a eternidade. O bem e o mal vão caminhar. A semente será sempre plantada.
Eu preciso entender que semente eu estou colocando no meu coração e na vida das pessoas. Porque Paulo vai dizer ainda assim no verso 15, que nós ainda contaminaremos a muitos. Que a tua vida seja uma bênção diante de Deus, que teu coração esteja tranquilo.